Fundamentos da Filosofia da Educação, síntese de artigos e capítulo de livros. Objetivo deste vídeo: proporcionar leitura sintética, ilustrada e com questões para a facilitação e compreensão de texto acadêmico. Texto: Resposta de Piaget a Vygotsky, Convergências e Divergências Teóricas. Parte 1, Egocentrismo infantil. Piaget e Vygotsky concebem a criança como um ser ativo, atento, que constantemente cria hipóteses sobre seu ambiente. Há, no entanto, grandes diferenças na maneira de conceber o processo de desenvolvimento dessa criança. Começando pela pesquisa dos autores, quais são as divergências quanto à ajuda externa na pesquisa? Piaget não aceita, em suas provas, ajudas externas, por considerá-las inviáveis para detectar a evolução mental do sujeito. Vygotsky não só as aceita, como as considera fundamentais para o processo evolutivo. Quais são as divergências entre o papel dos fatores internos e externos do desenvolvimento? Um dos pontos divergentes entre Piaget e Vygotsky está centrado na concepção de desenvolvimento. A teoria piagetiana considera o desenvolvimento em sua forma retrospectiva, isto é, o nível mental atingido determina o que o sujeito pode fazer. A teoria vygotskiana considera o desenvolvimento na dimensão prospectiva, ou seja, enfatiza que o processo de informação pode ser concluído por meio da ajuda oferecida ao sujeito na realização de uma tarefa. Para Piaget, fatores internos preponderam sobre os fatores externos. Para Vygotsky, variando o ambiente social, o desenvolvimento da criança também varia. Quais são as divergências de Piaget e Vygotsky quanto à construção do real? Para Vygotsky, as potencialidades do indivíduo devem ser levadas em consideração durante o processo ensino-aprendizagem. A partir do contato com uma pessoa mais experiente e com os aspectos histórico-culturais, as potencialidades do aprendiz são transformadas em situações que ativam os esquemas processuais cognitivos e comportamentais. Este convívio produz no indivíduo novas potencialidades num processo dialético contínuo. A teoria de Piaget é de etapas, que pressupõe que os seres humanos passam por uma série de mudanças ordenadas e previsíveis. A pedra angular da teoria de Piaget, segundo Vygotsky, é o egocentrismo do pensamento infantil, o qual ocupa uma posição genética estrutural e funcionalmente intermediária entre o pensamento autístico e o pensamento dirigido. Em que ponto os autores discordam com relação à função da fala egocêntrica no comportamento da criança? Piaget concluiu que o egocentrismo do pensamento está intimamente relacionado com a natureza psíquica da criança, que é impenetrável à experiência e às influências às quais os adultos a submetem. Piaget enfatiza que ela não cumpre nenhuma função verdadeiramente útil no comportamento da criança e que simplesmente se atrofia à medida que a criança se aproxima da idade escolar. Para Vygotsky, a fala egocêntrica assume, desde muito cedo, um papel muito definitivo e importante na atividade da criança.
Vygotsky defende que, nas situações difíceis para a criança, o coeficiente de fala egocêntrica quase se duplica em comparação com o número normal observado por Piaget. Disso deduz que a fala egocêntrica, em lugar de desaparecer, somente se oculta e se interioriza. No que discordam os autores quanto ao desaparecimento ou transformação da fala egocêntrica, Piaget descreve que a fala egocêntrica simplesmente desaparece. Vygotsky afirma: a fala egocêntrica não se atrofia simplesmente, mas se esconde, isto é, transforma-se em fala interior. Para Vygotsky, qual é o ponto fundamental da teoria de Piaget? Para Vygotsky, o ponto fundamental da teoria de Piaget é o uso que a criança dá para a linguagem, a qual pode ser dividida em fala egocêntrica e fala socializada. Ambos os autores descrevem que a fala egocêntrica da criança não tenta se comunicar, pois o que ela simplesmente faz é um comentário em voz alta do que está fazendo. Qual é a opinião dos autores quanto à fala social? Em relação à fala social, os dois pesquisadores discordam profundamente. Para Piaget, a fala social é representada como sendo subsequente e não anterior à fala egocêntrica. Nos estudos de Vygotsky, há uma inversão, pois, para Vygotsky, o desenvolvimento evolui da fala social para a egocêntrica, uma vez que a função primordial da fala, tanto nas crianças quanto nos adultos, é a comunicação, o contato social. A fala mais primitiva da criança é, portanto, essencialmente social. Piaget concorda com Vygotsky? Sim, Piaget concorda com Vygotsky e reconhece as suas observações, definindo melhor a realidade do egocentrismo cognitivo. Piaget, então, define melhor a realidade do egocentrismo cognitivo e diz: como tratei de esclarecer, o egocentrismo cognitivo se origina na falta de diferenciação entre o próprio e os outros pontos de vista possíveis, e de nenhuma forma num individualismo que precede as relações com os demais. Então, a interação no processo piagetiano é importante. Ela consta do trabalho de Piaget o tempo todo. O que ele afirma sobre egocentrismo cognitivo é que a criança não diferencia o seu próprio ponto de vista dos demais pontos de vista das outras crianças ou dos adultos. Vygotsky discorda de Piaget e do behaviorismo? No esquema vygotskiano de desenvolvimento, primeiro fala social, depois egocêntrica e então interior. Diverge do esquema behaviorista, fala oral, sussurro, fala interior, e da sequência de Piaget, que parte do pensamento autístico não verbal à fala socializada e ao pensamento lógico, através do pensamento e da fala egocêntricos. Ainda para Vygotsky, o verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual. O papel da linguagem egocêntrica no processo de interiorização da fala, que define a direção do desenvolvimento do pensamento. Nessa videoaula, paramos por aqui e esperamos encontrar você na nossa parte 2 do mesmo texto. Bons estudos!